Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Carlos Rivas e hoje eu vou responder uma pergunta sobre o suicídio de Judas. Tudo bem? Um leitor meu me mandou uma pergunta da seguinte maneira: Pastor, Judas se suicidou e ele foi para o inferno? Vamos lá. A questão do suicídio de Judas é muito controversa e muita gente fala muita coisa. Eu vou dizer a minha versão teológica e o meu entendimento sobre o assunto. A palavra de Deus diz que aquele que se arrepende e deixa alcança a misericórdia. Judas, ele não foi um homem criado por Deus para ir para o inferno. Não há um ser humano sequer predestinado a ir para o inferno. Essa doutrina da predestinação, ela é muito perigosa, porque faz com que as pessoas acreditem que algumas pessoas jamais terão a salvação. Todos pecamos e todos carecemos da glória de Deus. Então não há distinção para quem vai ser salvo ou não. Judas estava revoltado porque ele esperava um líder político e não um líder religioso. Ele estava achando que Jesus entraria em Jerusalém e tomaria Jerusalém do poder do Império Helenístico e, na verdade, Jesus não queria estabelecer um reino judeu, mas sim trazer uma verdade do reino de Deus para a terra, e isso o frustrou. Na frustração de Judas, ele permitiu que o diabo entrasse na vida dele e o fizesse trair Jesus. Quando Judas traiu Jesus, automaticamente o diabo saiu da vida dele, porque já fez uso do homem Judas que deveria ser usado. Então ele reconheceu o erro dele, voltou ao sacerdote e disse: eu pequei contra sangue inocente, e jogou as moedas para o sacerdote. Ele se arrependeu e deixou. Aí o texto diz que ele saiu para se enforcar. Existem algumas traduções mais modernas, como a NVI, nova tradução da linguagem de hoje, que dizem: e Judas saiu e se enforcou. A verdade é que o texto diz que ele saiu para se enforcar. Então não é que a ação se enforcou aconteceu. Ele saiu com o intuito de se enforcar, com o intuito de se matar. A questão é que quando chega no livro de Atos, diz que Judas, indo se enforcar, caiu e partiu-se ao meio e suas entranhas foram espalhadas pela terra. Ele poderia, alguns teólogos dizem, que ele na corrida, desesperado para ir achar uma árvore ou algum lugar para se enforcar, ele escorregou das muralhas da cidade fortificada e caiu lá para baixo e caiu sobre alguma pedra escarpada ou sobre alguma edificação e partiu ele no meio. Se isso realmente aconteceu, Judas não se enforcou, morreu, uma tragédia, um acidente, mas morreu não se suicidando, morreu de forma trágica. Então isso impediria que ele fosse condenado. A questão é que quando a pessoa se mata, se enforca, ou dá um tiro na cabeça, ou toma veneno, ele vai para o inferno porque ele acabou de destruir o templo do Espírito Santo. Mas quando acontece um acidente e ele não teve domínio sobre aquilo, ele acaba sendo passivo de salvação ou não, dependendo da sua conduta. Lembrando que Judas estava vivendo um período da graça, ele já estava dentro da graça, que era o período em que Jesus estava como Messias. Então, ele foi salvo pela graça, ou seja, se arrependeu dos seus pecados e aí então reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Se foi isso que aconteceu, Judas não se matou e Judas foi salvo. Eu sei que muita gente quer que Judas vá para o inferno, porque o ser humano é vingativo, é maldoso, mas nós precisamos renovar a nossa mente e entender que o amor de Deus é superior às nossas frustrações e que o amor de Deus é superior aos nossos julgamentos. Completando a pergunta, qual é o único caso de suicídio que não leva a pessoa para o inferno? Quando a pessoa tem demência, quando a pessoa tem algum problema mental, e por decorrência do problema mental, ele acaba se matando, se jogando no prédio, tendo uma alucinação e se matando. Nesse caso, ele não é condenado. Por quê? Porque ele não tinha domínio sobre os seus atos. O inimigo usou uma mente fragilizada, que não tem domínio, e fez com que a pessoa se matasse. Nesse caso, não há condenação. Fora isso, todo tipo de suicídio é condenado pelo cristianismo. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Passe esse vídeo pra frente, compartilhe no WhatsApp, no Facebook, siga as minhas redes sociais que estão aqui no vídeo. Entre em contato com a gente. Se tem alguma dúvida, mande uma mensagem para nós. Deus te abençoe.